Fala Brasil, tudo bem com vocês? Sou eu, César, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E antes de começar o vídeo, eu queria dar um recado bem importante, rapidinho, tá? Elsa! Oi, linda! Dá uma segurada no Let It Go aí, por gentileza, amada. Tá um pouquinho frio aqui, tá bom? Obrigada, um beijo, né? Então, gente, tá frio, né? Vocês estão vendo eu com um casaquinho aqui por cima? Eu tô de pijama já, pra variar. Né, a gata é cansada por natureza, então já tá pronta pra descansar, né? Só com pijaminha aqui e um casaquinho por cima só pra não passar frio, né? Porque tá realmente muito frio. Então, gente, vamos começar esse vídeo. E o tema de hoje é um tema que eu me peguei pensando nele pra semana passada, né? Como a gente teve o vídeo com o Sam Smith, por causa da situação que aconteceu, das performances que ele fez no último evento que ele participou, no último show dele, eu acabei preferindo dar prioridade ao vídeo passado. Mas este vídeo, que seria na semana passada, vai vir hoje. Eu quero fazer uma ligação da nossa vida com o videogame, com jogos de console, independente de qual seja eles, né? Você pode entender que nossa vida é praticamente um jogo de videogame, né? Como algumas pessoas acreditam, inclusive, nós estamos numa simulação, né? Numa Matrix, e é mais ou menos sobre isso que eu vou estar falando hoje. Então roda a vinheta para nós já começarmos a falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Antes de qualquer coisa, Brasil, vou pedir para vocês, se ainda não estão inscritos no meu canal, eu peço por gentileza que aqui embaixo, em algum lugar que eu nunca sei exatamente onde é que tá por aqui, tá? O botão de inscreva-se. Clica nele, tá? Por algum lugar aqui embaixo e você vai se inscrever no meu canal. Aproveita também, já ativa o sininho de notificação, porque quando um vídeo for postado, você vai receber notificação no seu telefone, no seu e-mail, em todos os lugares, tá, Brasil? Então aproveita, não esquece também de curtir, de comentar, de compartilhar, né? Eu fico muito grata e a gente vai começar agora a falar sobre uma coisa que eu tive uma epifania um dia desses aí. Sou eu, como vocês já sabem, eu falei já em alguns vídeos atrás sobre estar jogando Assassin's Creed, que é uma paixão que eu tive. Um pouquinho antes, né, eu joguei Horizon Zero Dawn, que é um jogo exclusivo para, até onde eu saiba, né? Horizon Zero Dawn é um jogo exclusivo para PlayStation. Mas são jogos bem interessantes, porque eu tô acostumada a jogar jogos como Resident Evil. Eu jogava no PlayStation 1 há muito tempo atrás, né? Alguns anos, inclusive, que eu não jogo. E nos jogos de PlayStation 1, a gente não tem um mapa tão aberto assim, um mapa tão amplo, uma jogabilidade tão grande como os jogos atuais, como o Horizon Zero Dawn, como o Assassin's Creed, como The Last of Us, como muitos outros jogos. Tá? The Last of Us está muito próximo do Resident Evil, né? Resident Evil e tudo mais. Já no caso do Assassin's Creed e do Horizon Zero Dawn, né? O último jogo que eu joguei também, com a temática muito semelhante, a gente acaba tendo níveis. Você precisa atingir níveis, vai subindo de nível, vai subindo de nível e tudo mais. No caso do Assassin's Creed, pelo que eu vi aqui também no YouTube, né? Procurando algumas informações de como vencer alguns, né, alguns adventos, né, alguns seres, sejam eles humanos ou animais, no jogo do Assassin's Creed. Então, quando você procura as informações, em um desses vídeos eu vi uma pessoa dizendo que as ilhas são divididas por níveis. Tem várias ilhas, num mapa que é imenso, e esse mapa faz a gente entender que, ok, o seu nível ele vai aumentando, então determinada ilha é indicada para você ir para vencer os inimigos daquela ilha. Porque daí o que acontece? Você vai estar com um nível maior e automaticamente você vai conseguir vencer aquelas pessoas, né? Sejam eles pessoas, batalhas, animais, seres mitológicos, enfim. A ideia do jogo é essa. É fazer você ganhar experiência e subir de nível.
ou seja, XP, Experience em inglês, e o nível mesmo, que é o level, que você vai subindo de acordo com o jogo. Aí eu começo a fazer esse paralelo com a nossa vida. Eu, particularmente, antes de fazer terapia, eu passava por algumas dificuldades que eu julgava difícil. Nossa, como isso é ruim, como isso é pesado, como isso é difícil. Questões familiares, por exemplo, foi uma das primeiras que eu resolvi em terapia, né? Questão de pai, de mãe, de família num geral, foi uma das primeiras coisas que foram resolvidas e tratadas em terapia. As demais, a demanda que veio vindo depois, né? Questões pessoais, questões de meu gênero, de minha sexualidade, das pessoas à minha volta, da minha vida num geral, né? Foram vindo depois, foram desabrochando no desenrolar e no desenvolver da terapia com o meu psicólogo. Então, eu percebo o seguinte: eu fiquei presa em uma fase muito difícil, né? Em um momento muito difícil do jogo, que era vencer eu não sei se eu posso chamar de boss, né? De chefão, de chefe, porque, na minha visão, no meu ponto de vista, o Assassin's Creed não tem boss, como o Resident Evil, né? Com Nemesis, com aqueles, né, seres que você vê até cutscene aparecendo. Então, não sinto eu que exista boss, porque é um jogo linear. Ele segue uma linha e você vai e volta para as ilhas, você vai fazendo missões, né, que são designadas para você, e você vai ganhando experiência automaticamente, subindo de nível. E aquele inimigo que era um pouco mais difícil por causa do nível dele, que era maior do que o seu, se torna fácil de acordo com a quantidade de experiência e o nível que você está. Aí que a ligação é feita. Antes de fazer terapia, por exemplo, tinham situações que eu achava muito complexas, muito difíceis de viver. Aí o que foi que eu fiz? Comecei a fazer terapia. E aí eu, começando a jogar, eu percebi que, ok, essa situação aqui eu posso tentar arrumar de outra forma. Se eu, por exemplo, não conseguir vencer aquele oponente, aquela dificuldade, não conseguir transcender, passar por cima, ou por entre, ou por fora daquele obstáculo, eu posso arrumar uma outra estratégia de fazê-lo, né? Ou seja, eu posso simplesmente passar de outra forma, encontrar uma outra maneira de passar por aquela situação. Às vezes falta experiência. Então, antes de voltar para aquela situação, cabe a gente adquirir experiência para conseguir vencer. O caso desse oponente em específico, ele tinha o nível 17 e quando eu fui enfrentá-lo pela primeira vez eu estava no nível 13. Então achava eu que não seria tão difícil. Fui, na cara, na coragem. Levei 2 golpeadas dele ali e morri. Eu falei, não dá muito fácil. E ainda teimando, né? Eu tentei continuar golpeando e tudo mais. Quando eu percebi que no nível 13 eu não conseguiria vencê-lo, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui agora e vamos para outras situações? Vamos fazer outras missões? Fazer outras resoluções para que eu consiga ganhar experiência, subir de nível e aí sim tentar enfrentá-lo de maneira mais justa, se é que eu posso usar essa palavra, né? De maneira mais parelha, de maneira mais próxima do meu nível com o dele, né? Até porque, assim, trazendo também para outro paralelo, né, com a questão de escola, eu não posso exigir que uma criança que está na 5ª série saiba o que é Teorema de Pitágoras. Eu não posso exigir que uma criança que está na 5ª série, por exemplo, saiba o que é progressão geométrica, progressão aritmética. Tem algum problema com matemática? Só falei assunto de matemática. Vamos mudar para outra matéria. Eu não posso exigir
que uma criança que está no 5º ano, na 5ª série, saiba sobre a história da Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Talvez ela até saiba muito por cima, mas ela não vai entender o que é de fato antes de ter uma certa maturidade para poder aprender aquilo. Experiência, XP, para subir de nível. Então, quando eu comecei a sair daquele boss do nível 17 e comecei a upar, né, a fazer o upgrade, a subir meu nível, eu fui pro nível 14. Aí no nível 14 eu voltei pra lá, tentei matá-lo mais uma vez, não consegui. Aí eu falei, bah, cara, eu acho que eu vou ter que ir pro nível 15. Então eu subi pro nível 15. Isso encontrando várias tarefas, porque o que eu tinha que fazer no jogo, as missões do jogo, as principais, as primárias e secundárias, estavam acabando. Eu falei, cara, como é que eu vou conseguir upar se não tem outras missões? Só que existem missões terciárias, existem outras coisas que podem ser feitas no jogo para que eu pudesse receber mais XP da experiência e automaticamente subir de nível para poder enfrentar aquele oponente. Então o que eu fiz? Saí e fui fazer outras coisas. Vamos trazer esse paralelo para a vida. Se tem uma situação que ela precisa ser vencida, às vezes a gente se angustia demais, a gente acaba ficando apavorado. Meu Deus, eu tenho que vencer aquela situação, eu tenho que fazer. E às vezes não é dessa forma que a gente vai conseguir resolver. Talvez, se a gente tira o foco daquilo ali e vai resolver outra coisa, pra ganhar experiência, pra, sei lá, pra dar tempo de digerir aquela situação, pra conseguir sair daquela situação e ir para outra fase, ir pra adiante, seguir caminho, né? Às vezes a gente precisa realmente só descansar ou só procurar evoluir, crescer, ganhar experiência para poder voltar para lá de novo, para aquela situação. Tá? Foi pro nível 14, pro nível 15, mas subir pro nível 16 era quase improvável. Por quê? Porque eu não tinha mais missões para fazer para poder chegar pro nível 16 e assim ficar a um nível de diferença dele, desse oponente. Aí eu falei, bom, eu tô no nível 15 e eu não tenho o que fazer agora para subir pro 16. Eu vou ter que dar um jeito de destruir esse oponente de alguma forma. O combate frontal, corpo a corpo, não foi indicado nesse caso específico. Eu simplesmente falei, bom, cara, vou ter que arrumar outra forma, outra estratégia de conseguir vencê-lo, porque o corpo a corpo não tá dando certo. O que eu fazia? Eu ia lá, eu golpeava ele, subia uma montanhazinha, e daquele lugar eu começava a atingir ele com flechas. E eu descia, né, e sempre fazia isso porque enquanto o meu personagem regenera a vida, a dele não faz isso. Então eu falei, bom, eu posso bater, correr, bater, correr. Só que aí deu trabalho demais. Eu falei, bom, estratégias, o que eu posso fazer? Subi nesse lugar rochoso e comecei a jogar flechas nele. Jogava flechas e ele não subia, ele não conseguia subir. E eu consegui destruí-lo, né, usando flechas. Porque também é um artifício que eu tenho no jogo. Não só esse foi o primeiro que eu tive essa dificuldade tão grande de vencer. Depois tiveram outros, teve um javali mesmo enorme que eu passei em níveis e níveis e níveis para conseguir vencer. Nesse caso específico desse oponente, ele era nível 17 e eu consegui vencê-lo no nível 15. 2 níveis abaixo. Só que o javali foi muito mais complexo. Por quê? Porque o javali é nível 38. E eu consegui chegar no nível 38 e não venci ele. 39, não venci ele. 40, não venci ele. 41, também não venci. Eu só consegui vencer o javali no nível 42. Não me pergunte por que eu tive essa dificuldade, eu não sei. Há alguma coisa errada que eu talvez tenha feito, ou sei lá, investi
na melhoria das armas, na melhoria errada, por exemplo. Às vezes eu precisaria aumentar um nível a mais de defesa, eu aumentei ataque, entende? Então eu comecei a ficar frustrada. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo passar por um personagem que é um nível menor que o meu. Mas espera, por que isso? E aí, eu ainda estou em busca de entender o que aconteceu. Porque, em tese, eu deveria vencer o Javali no nível 38. Mas eu fui pro 39, 40, 41. Só consegui vencer no 42. 4 níveis acima do Javali. E aí vem uma questão importante, né? Que é... nem sempre estar acima da dificuldade nos prova e nos mostra que a gente está capacitado, inclusive, de fazer aquilo, de transcender aquele obstáculo. Às vezes não é força, às vezes é jeito, às vezes é estratégico. E quando eu falo isso, eu venho através desses vídeos ultimamente, deste especificamente, para falar que eu tô exausta. Hoje é quarta-feira e na última terça, ontem, no caso, eu não consegui fazer live porque eu fiz a minha sessão de terapia com meu psicólogo, que eu faço online. Eu tava me sentindo muito mal, crises de ansiedade horrorosas, dores de cabeça intensas, e eu fiz um story explicando no meu Instagram que eu não ia poder entrar em live porque não tinha como, não dava. E é isso. Eu entendo o meu canal na roxinha e o meu canal aqui no YouTube de maneira profissional mesmo, né? Apesar de ter uma pequena estrutura, de ter um cantinho bonitinho, né? Ter meu cenário aqui e conseguir, de certa forma, trabalhar bem como que eu tenho para início, né? Cansa porque eu tenho um trabalho além desse, do trabalho com a internet, do canal da roxinha, do canal aqui no YouTube. E por fim, eu acabo ficando muito cansada no meu trabalho. Então chegar em casa muitas vezes e arrumar, mesmo que o cenário já fique aqui, mesmo que a cadeira já fique aqui, né? Mas só de colocar ring light na minha frente e tudo mais. E eu não faço roteiro, gente. Mas eu gosto muito da naturalidade de vir aqui falar com vocês sem precisar seguir pautas, sabe? Eu acho que não, pra mim, não funcionaria muito bem. Nem pro meu canal, nem pra proposta que eu tenho aqui no YouTube. Então, às vezes, a gente precisa parar, pensar, criar estratégia. E assim, não é demérito pra ninguém procurar ajuda. Por muitas vezes eu fui no YouTube procurar como passar por determinados chefes, determinados oponentes, não só desse jogo, tá? Do Assassin's Creed, mas também jogos como Resident Evil, como Horizon mesmo, que eu joguei também. Então, a forma de buscar ajuda pro jogo, muitas vezes é pesquisando na internet. E na vida é terapia. Conversar com pessoas próximas que entendam você, mas a ajuda profissional, acima de tudo, é muito importante. Eu não sei o que seria da minha vida hoje sem a terapia, sem meu terapeuta. Eu aprendi muito com a terapia, eu aprendi muito, eu tenho muito para aprender ainda. Mas não é demérito para ninguém buscar ajuda. Não é demérito para ninguém parar. Não desistir, lógico. Mas parar, recalcular a rota e ver o caminho correto que a gente deve seguir a partir daquele momento. Porque por muitas vezes, eu como nunca joguei Assassin's Creed antes, eu não tinha ideia qual seria o oponente que viria na minha frente. Eu não sabia qual era a batalha que eu iria enfrentar. Então por muitas vezes, você só sabe qual é a batalha que você vai enfrentar quando você chega nela. O oponente que você vai enfrentar, o nível do oponente, quando você chega neste oponente. Então, a gente precisa parar, analisar, ver qual é a melhor estratégia para vencer esse oponente e aí sim usar essa estratégia para vencê-lo.
É fácil? Nem um pouco. Como eu falei com vocês, às vezes a gente precisa sim de ajuda. E como eu falo e volto a repetir, não é demérito procurar ajuda. Esse vídeo tem o intuito de trazer para vocês, todos que estão assistindo aqui, esse conselho muito importante. Vamos aprender mais a observar. Vamos descansar um pouco mais. E é uma coisa que eu falo inclusive para mim mesma, porque eu tenho estado muito cansada, estados de exaustão assim de a qualquer momento da tela azul, sabe, da burnout mesmo, de desligar do nada, né, de meu corpo me fazer parar de tanto esforço que eu tenho feito ultimamente. Porque por muitas vezes eu hoje não queria de forma alguma gravar esse vídeo. Por quê? Porque eu tô cansada. Eu tô extremamente exausta. Procurem, acima de tudo, estar bem com vocês mesmos, sabe? Independente do que seja esse bem. Porque eu não posso julgar ninguém em nenhuma decisão que aquela pessoa tome pra sua vida baseada na minha vida. Do mesmo jeito que eu não posso forçar nenhuma pessoa a ter uma religião porque eu acho que a religião que eu conheço, que eu sigo é melhor. Eu não posso dizer pra pessoa que ela deve fazer aquilo que eu faria no lugar dela. Empatia é se colocar no lugar da pessoa. E mesmo se colocando no lugar daquela pessoa, eu ainda assim não vou saber exatamente como aquela pessoa se sente, porque é a minha vivência, sabe? Digamos que eu e a pessoa passam pela mesma coisa, mas eu vou ter outra forma de agir, de mudar, de passar por aquilo. Às vezes a pessoa não consegue, porque às vezes o lugar da corrida que nós estamos são lugares diferentes. Então, gente, o paralelo entre um jogo de videogame e nossa vida é exatamente isso. A gente só vai conhecer quando a gente jogar. A gente só vai entender quando chegar na hora de entender. E a gente só vai enfrentar quando a gente parar para analisar e entender o que é aquela situação, como que nós podemos fazer para transcendê-la, para passar por aquele obstáculo. Muito obrigada por terem vindo até aqui, por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não tiverem inscritos. Deixe like, comentem, compartilhem. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.